E aí galera, aqui é o Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, o meu nome é João, e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre os episódios 8 e 9 do seriado da Mulher Hulk. Sim, a primeira temporada terminou, concluiu, e eu quero, nesse vídeo, trocar umas ideias com vocês sobre esses dois últimos episódios e também sobre a série em si, o que eu achei da série como um todo, e ter um foco aí nessa conclusão dessa primeira temporada. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e dê uma força pra gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Também quero agradecer a todos aqueles que têm apoiado o canal, o nome da galera aí na tela. Muito obrigado pela força, pelo apoio de vocês, e o apoio de vocês tem sido de fundamental importância para a manutenção aqui do Eu Leio Gibi. E se você deseja se tornar um apoiador do canal, tem um link aí na descrição do vídeo que vai te remeter a um vídeo específico em como você pode ser um apoiador do Eu Leio Gibi. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. Então vamos aí trocar algumas ideias, vamos bater um papo a respeito do episódio 8 e 9 da Mulher Hulk. Bom, o episódio 8 era um episódio muito aguardado, porque uma coisa que todo mundo queria ver nesse seriado da Mulher Hulk era justamente o Demolidor. E Matthew Murdock, o Homem Sem Medo, finalmente surge dentro desse episódio, haja vista que ele precisa defender o estilista dos heróis, uma vez que ele está sendo processado por conta de uma roupa, de um traje que apresentou defeito, o traje que o Homem-Sapo acaba utilizando. E diante dessa circunstância toda, a Mulher Hulk se vê obrigada a defender o Homem-Sapo por conta de questões de família, no caso do Homem-Sapo, por ser uma família muito rica e cliente da firma onde ela trabalha. Entretanto, algumas coisas vão acontecendo e ela vai descobrir que o sujeito não agiu de forma tão correta assim com a utilização do traje conforme pede o fabricante. O surgimento ali do Matthew Murdock teve ali um certo impacto, né, na hora que ele vai entrando. A gente vai ver um Demolidor mais leve, o que me lembra um pouco também o Demolidor do Mark Waid, que é uma fase do Demolidor que o Waid procura trazer uma leveza pro personagem, né, mostrar que o Matthew Murdock também pode ter uma fase feliz, um momento feliz de sua vida, e não só a questão da tristeza, da agonia, onde tudo dá errado na vida. E dessa forma a gente tem um Matthew Murdock mais leve, um pouco mais descontraído, e um pouco também dessa descontração acaba fazendo sentido quando a gente acaba percebendo o próprio teor da série. E dessa forma vai chegar um determinado momento em que a gente vai ver o Demolidor em ação. E eu confesso a vocês que quando eu fui ver o Demolidor em ação, eu tenho dois momentos. Um momento que me agrada e um momento que não me agrada. O momento que não me agrada é o momento do CGI, porque ficou parecendo um bonequinho de PlayStation 2. Se ainda fosse de um PlayStation 5, né, era uma coisa um pouco melhor, mas de PlayStation 2 não ficou legal. E depois tem a parte onde ele vai lutar, né? Principalmente ali na cena do corredor, tem ali um ar mais sombrio, eles conseguem colocar uma pitada de suspense, e ali a briga acontece, e vai depois ter, né, a intervenção da Mulher Hulk dentro da luta, mas traz ali um pouquinho da gente poder ver ali o Homem Sem Medo em ação, e isso foi um momento legal dentro do episódio. E antes, né, que alguém fale, mas o CGI, vocês reclamam demais do CGI, vocês isso, vocês aquele outro. Eu tô assistindo ou reassistindo o seriado do Demolidor, aquele que era da Netflix, né, em parceria com a Marvel e a Netflix, que agora tá no Disney Plus, e no episódio 12 tem um momento em que ele vai correndo pelos prédios e vai saltando de prédio em prédio. E é feito cenas, né, de execução de parkour. E, gente, ficou fantástico ele correndo e pulando de um prédio para o outro, superando ali os obstáculos, usando parkour. E aí, quando você vai para o seriado da Disney, é um bonequinho pulando, e não ficou bonito aquilo. Por quê? Porque foi uma computação gráfica feita às pressas e não ficou legal. Então eu sinto muito, não ficou legal, e o da Netflix ficou. E não tem como não comparar algumas coisas, tá bom? E quando sair, sinceramente falando, quando sair o seriado do Demolidor pela Disney Plus, a comparação vai ser inevitável. Todo mundo vai comparar uma coisa com a outra, e por isso a Marvel, eu acho que tem que pensar bem a forma com que vai executar isso,
porque as comparações existirão e não tem como fugir disso. Mas seguindo dentro da proposta do seriado ou do episódio, o episódio 8 foi um episódio ok, foi um episódio legal, foi um episódio que dá para assistir. Talvez tenha sido o melhor episódio da série até então. E eu vi muita gente, inclusive, fazendo elogios rasgados ao episódio, e eu achei, sinceramente, um exagero esses elogios rasgados, uma vez que, para mim, não foi essa coisa toda o episódio. Mas não foi por quê? Porque a gente está dentro de um seriado que, via de regra, é raso, e ali tem alguma coisa que realmente deu uma melhorada de qualidade. Daí para excelente na minha opinião, exagero. Então foi ok, foi bacana. E aí, a forma com que conclui o episódio, eu não curti muito, justamente porque poderia ter deixado todo aquele clima que leva, né, pro episódio 9, tudo pro episódio 9. Poderia ter terminado o episódio até mesmo ali com o Demolidor caminhando pela rua, né, de manhã cedo, saindo da casa da Jen. Eu acho que teria ficado melhor pro episódio em si. Mas, enfim, vem então o episódio 9. No episódio 9, a gente vai ter uma homenagem, e é assim que eu prefiro olhar, porque alguém pode dizer que não é necessariamente uma homenagem, mas tem uma homenagem à abertura do seriado do Incrível Hulk, né, do Lou Ferrigno e do Bill Bixby. E ficou ali interessante porque também remeteu à Mulher Hulk do Jason Aaron, né? Aquela Mulher Hulk que, sinceramente falando, não foi uma boa ideia aquilo que fizeram com a Jen na fase aí do Jason Aaron como escritor dos Vingadores, mas remete ali para ela, naquele momento que ela se transforma na Hulk, aquela coisa toda, e na Mulher Hulk, e puxa muito, né, pro conceito do seriado. E eu falei, cara, olha ali, foi uma homenagem que me agradou. E eu confesso que uma parte do episódio 9, estava me chamando a atenção. Por quê? Porque ela estava presa, ela acaba saindo da cadeia, e tem toda as condições, né, dela poder sair da prisão, porque ela foi presa por conta daquele ataque de fúria. E a grande questão ela não foi presa porque ela destruiu alguma coisa, né? Ela foi presa justamente por precaução, por quanto daquele momento de fúria, porque ela representou um perigo, né? E diante disso ela acabou sendo presa, mas houve algumas condições para ela sair da cadeia, ela sai, e ali a gente tem um momento, né, que ela acaba precisando, ela perde emprego, vai para casa dos pais, aquela coisa toda, e ali, rapaz, eu estava achando interessante, eu estava achando, assim, um peso grande, né, sobre os ombros dela, a tristeza dela, e ao mesmo tempo a Jen um tanto que obstinada, e querendo resolver a situação, investigando para descobrir, afinal de contas, quem é a inteligência e todas essas coisas que estavam aprontando pro lado dela. E até então tava bacana, né? Até então tava bacana. Até ir lá pro sítio, fazenda, chácara, santuário do Abominável, e aí a coisa começa a dar uma desandada. Eu quero fazer um corte aqui, né, e fazer menção ainda ao episódio 8, sobre um momento interessante, que foi justamente o momento em que ela acabou com sua crise pessoal de existência, né, entre Mulher Hulk e Jen Walters. Por quê? Porque bastou tomar um drink com o Demolidor e uma frase que ele diz, coloca tudo às claras, e ela se encontra naquilo e fica bem satisfeita. Mas seguindo aqui, depois que pega essa parte final do episódio, propriamente dito, a gente vai notar que a inteligência, né, é uma coisa meio frustrante. Não que eu estava esperando uma coisa assim espetacular, fantástica, maravilhosa. Não é surpresa quem é o líder da inteligência, não é surpresa quem é o Hulk Rei, até porque estava na cara. Mas a grande questão é que quando você vê um episódio, aquela coisa de coletar sangue, aquela coisa do pessoal ali no laboratório, você está esperando uma coisa um pouco mais apurada, uma coisa um pouco mais trabalhada, e na verdade a inteligência nada mais é do que um bando de homem que resolveu ser hater da Mulher Hulk e está ali numa espécie de encontro de pessoas que são, de sujeitos que são haters da Mulher Hulk, nada mais do que isso, e pagaram o Abominável para fazer uma palestra para eles. Cara, aquilo ali eu fiquei meio assim, e ela acaba chegando ali, e aquela coisa toda, e aí vai ter aquele momento de quebra da quarta parede de uma forma bem... como que eu vou dizer, bem forte, né, bem saliente, porque ela vai acabar caminhando, né, pelos estúdios da Marvel para poder encontrar o Kevin, que é uma menção ao Kevin Feige,
que deixa claro, né, a própria questão do episódio, né, de quem é essa série. A série é do Kevin, porque ele que toma as decisões e vai ser feito aquilo que o Kevin deseja. E dessa maneira a gente vê ali uma conversa, né, dela com o Kevin, e isso vai mudando, ela quer que mude algumas coisas ali no final. Por conta disso, não tem batalha final, não tem essas coisas todas, justamente porque ela não vê necessidade disso. Há duas formas, na minha opinião, de olhar essa conclusão da série. A primeira forma de olhar é justamente ver que foi uma saída de questão para não ter luta, para não ter nada disso e para não ficar muito super-heróico. A outra forma de olhar isso é olhar como uma proposta, né, diferente para se concluir o seriado, para se concluir aquela trama, e com isso trazer uma perspectiva que pudesse entusiasmar as pessoas, justamente por quanto de desmontar um pouco daquilo que estava sendo feito, até porque aquele momento onde vai ter a batalha final, ele começa a ter muitos absurdos, né? Aparece o Hulk do nada, a Titânia também aparece do nada, tudo vai aparecendo do nada e vai virando aquele balaio de gato. Então ela acaba parando, né? Aquilo lá e falando, não, a gente tem que resolver isso aqui porque esse negócio está muito bagunçado, que coisa é essa, né? Então procura-se ali a questão de dizer, né, não precisa terminar tudo igual como sempre termina, como uma batalha épica no final, e a gente pode fazer uma coisa que tenha lá a sua graça. E dentro daquele bojo do final, o que a gente tem é a menção aos X-Men, a menção ao o vindouro filme, né, do Wakanda Forever, e também é mencionado, né, que é muito provável que o Incrível Hulk tenha um filme solo. Não que isso me empolgue, mas tem ali essa questão. E surge também do nada, num determinado momento, o Demolidor. De certa forma, o que também está se procurando mostrar, e isso eu procuro entender, porque eu sempre tento olhar as coisas da forma mais positiva possível, ou seja, sempre tentar pegar alguma coisa bacana. O que eu entendo dentro também do final da série, ou da conclusão ali do arco, né, acerca da inteligência, é que as pessoas que agem de forma que invadem a privacidade dos outros, que expõem as pessoas, que fazem, que tem esse tipo de comportamento, elas precisam pagar por aquilo que elas estão falando da forma correta lá na lei, ter os seus responder, né, à justiça como precisa ser. Então, ao invés de ter uma batalha, eles são presos, eles devem responder no tribunal. Então, tem também essa questão que envolve, mas juntando tudo, foi um episódio também que, na minha opinião, foi ok. Foi legal, eu particularmente achei até legal ela caminhando lá pelos estúdios da Marvel e aquela coisa toda, mas, sabe, eu sempre esperei um pouquinho mais dessa série. E depois acontece um negócio que me irritou, e eu queria não ter ficado irritado, mas eu me irritei quando vi, que foi na hora que o Scar apareceu. Gente, na hora que eu vi o Scar, eu fiquei irritado, porque não é o Scar aquele menino, né? Aquele rapaz, ou aquele adolescente que se escondeu atrás do pai dele, que no caso o Hulk, e é apresentado para a família da Jen, né? Eu falei, Jesus amado, o que foi isso? O que fizeram com o Scar? Por que desse jeito? E aí alguém pode dizer, mas João, ele não fez nada, ele só ficou parado lá, ele não falou uma palavra, mas não precisa, eu tô falando de caracterização. Sabe, cadê aquele Scar selvagem, com aquele tipão selvagem, com aquele, sabe, aquele jeito bárbaro do Scar? Cadê? Aquilo traz traz muito do que o Scar vem a ser. E não ficou legal. Eu fiquei aborrecido com aquilo. Eu confesso a vocês que eu fiquei aborrecido. E talvez você vai dizer, você não sei o que você já é cinquentão, que no aquela conversa que muitas vezes as pessoas têm. E isso não muda o fato de eu não ter gostado, né? Eu achei aquilo feio, eu achei aquilo lá mal feito, eu achei de mau gosto. E sinceramente falando, eu esperava que não acontecesse, ou seja, não acontecesse do Hulk voltar, sabe? Foi para sacar, pensa as ideias, trabalha as ideias. E lá no fim, lá se há de ter um vindouro filme do Hulk que não me empolga nem um pouco, porque para mim o Hulk do MCU tem a cada dia perdido mais e mais a graça. Acontecesse esse filme e tivesse reviravoltas e acontecesse alguma coisa realmente impactante com o Golias Esmeralda, remetendo a algo até maior depois. Mas do jeito que o Scar apareceu e daquele jeito ali não ficou legal, sabe? Não ficou legal, não gostei da caracterização, não gostei do momento, não gostei de nada do que aconteceu ali naquela circunstância. Porque
porque ficou chato, porque, enfim, deixa pra lá, senão eu vou ficar delongando demais isso aqui sem necessidade nenhuma. Em resumo, o que eu achei do seriado em si? Eu acho que o seriado não precisava ter 9 episódios, tá? Não precisava ter 9 episódios. O episódio 1, 2, 3, o episódio 8 e 9 é o bastante. Por quê? Porque os episódios 4, 5, 6 e 7, eles são pura encheção de linguiça, não teve outra coisa ali. Então poderia ter se trabalhado outras coisas, outros elementos dentro da série, se é para ter 9 episódios, que enriquecesse a série e que de fato trabalhasse, sei lá, essa bendita dessa série de advogado que acabou de certa forma nunca sendo, e ela ter de repente sido realmente defensora de heróis, que ela também nunca foi. E então acaba fugindo um pouco disso. E eu acho que o final da série, uma vez que teve aquela questão de coletar sangue e que teve toda aquela coisa daquele laboratório, que tinha até um mistério por trás daquilo, eu acho que se quisesse deixar uma coisa ali no ar mais sombrio, poderia ter terminado a série num pós-crédito, que ao invés de ter aparecido o Scar, ter de fato feito alguma coisa ali, uma experiência, e daquela experiência ali alguém se transformando, e quando sai abre uma porta e sai um tanto de fumaça e dali saísse, por exemplo, o Hulk vermelho, eu acho que daria o impacto e deixaria a coisa mais assim para a gente de repente ficar mais empolgado. Eu acho que ficaria bem melhor do que o Scar aparecendo, mas enfim, é o que tem para hoje. Nota geral para a série eu dou uma nota 6, porque teve algumas coisas bacanas, mas no geral não me agradou muito. Bom, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Me diga aí o que vocês acharam do episódio 7 e 8 do seriado da Mulher Hulk, o que vocês acharam da série em geral. Será que só 6 episódios não bastava? Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Mas fico por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.